Não dá para dizer boa noite de novo. Mas que vitória sem vergonha. O Flamengo não está jogando nada. Nada, um horror. A torcida do Flamengo mandou o Tite tomar suco de caju. E eu vou falar uma coisa para vocês. A torcida do Flamengo, ela tem razão. Você quer assistir aos jogos do Mengão na Libertadores, Carioca, Brasileiro e Copa do Brasil? É só você acessar o link aqui embaixo e mandar mensagem no número que está destacado, para tirar todas as suas dúvidas e assistir o Mengão na melhor qualidade. É isso, vamos para o vídeo. Não dá para dizer boa noite de novo. E por incrível que pareça, não dá para dizer boa noite depois de uma vitória do Flamengo. Mas que vitória sem vergonha. Que futebolzinho chulé joga esse time do Tite. Que coisa irritante. Será que ainda vai ter algum flanelinha defendendo o jogo posicional do Tite? O Flamengo hoje foi igualzinho ao Flamengo do Paulo Souza, igualzinho ao Flamengo do Vitor Pereira, igualzinho ao Flamengo do Domenech, igualzinho ao Flamengo do Jorge Sampaoli. Gente, o Tite é mesmo um cara inteligente? Eu fico me perguntando isso. Porque, afinal de contas, vamos lá. O cara pode parar e pensar e dizer o seguinte: não, eu gosto de jogo posicional. Meu jogo preferido é o posicional. Mas ele tem que ter estudado o Flamengo. Ele tem que ter voltado algumas casas e analisado como é que o Flamengo do Domenech não deu certo. Como é que o Flamengo do Paulo Souza foi um desastre. Por que o Vitor Pereira não conseguiu implantar o jogo posicional? E, finalmente, as causas do Jorge Sampaoli também dá com a cara na porta, tentando botar um jogo posicional. Aí eu pergunto, é inteligente o cara que assume um time, que tem todas essas experiências negativas com o jogo posicional, e ele chega e tenta botar o jogo posicional de novo? Veja bem que eu não estou falando nem de dirigente, que esses são umas antas quadradas. O dirigente que contrata o quinto treinador posicional, ele não sabe o que é jogo posicional. Ele não tem a menor ideia do que é jogo posicional. Aliás, ele mal tem ideia do que é o trabalho de um treinador e qual é a característica do elenco que ele montou. Mas, gente, até quando nós vamos ter que aturar o Tite tentando fazer o Flamengo jogar posicional? No final, hoje, tal qual o Domenech, tal qual o Paulo Souza, tal qual o Vitor Pereira, tal qual o Sampaoli, ele empilhou atacante. Não adianta empilhar atacante e ficar tudo parado lá na frente, Tite. Não adianta botar 4, 5 caras entre os zagueiros adversários e ficar esperando que o Fabrício Bruno, ou que o Léo Pereira, ou que o Alan vão dar um passe mágico para quebrar as linhas e botar alguém na cara do gol. Gente, o Flamengo do Tite não tem nem sequer uma jogada. Vou repetir. O Flamengo do Tite não tem nem sequer uma jogada. O máximo que ele faz é ficar tentando lançar bolas da defesa para o ataque, nas costas da zaga, ou fazer algumas composições para chegar à linha de fundo e cruzar. Uma deu certo hoje. Uma única. Única exclusivamente pelo talento de um jogador, Matias Vinha, que hoje começou a mostrar que tem bala para discutir a posição com o Ayrton Lucas e acho que deve ganhar essa posição em breve. Jogadoraço. Apesar do fracasso que fez lá na Colômbia contra o Milionários, jogadoraço. A gente já sabia disso, a gente já tinha visto ele no Palmeiras, a gente vê ele na seleção uruguaia. O que o Vinha fez hoje? Uma jogada toda dele, sozinho. Toda dele. Ele pega a bola, ele chama o Bruno Henrique, ele toca para o Bruno Henrique devolve para ele na tabela. Aliás, foi a única coisa que o Bruno Henrique fez de bom no jogo também. O Vinha vai no fundo e aí faz, sim, um cruzamento na cabeça do Pedro. E o Pedro testa, jogada de manual, jogada lindíssima, gol do Flamengo. Foi a única coisa que prestou no jogo inteiro do Flamengo. Foi a única coisa que prestou no jogo inteiro do Flamengo. Aí eu pergunto a vocês, o Tite está há 7 meses, vai fazer 8 em breve, dirigindo esse elenco. Ele assumiu faltando 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Ele está há 7 meses treinando esses jogadores. Esses jogadores, porque o único que entrou de novo, que ele bota para jogar, é o Dela Cruz. Porque o Léo Ortiz, que ele pediu, ele não bota para jogar, vai entender. O Vinha agora está começando a entrar. Então, gente, pelo amor de Deus, se o treinador é bom, com 7 meses de trabalho, você pelo menos já vê a cara do time. Sim, a gente vê a cara do time nesse time do Flamengo. É uma cara horrorosa, é uma cara medonha. O Flamengo não está jogando nada. Nada, um horror. Mais uma vez, mais uma partida em que eu venho aqui fazer um comentário na Placar TV. Aliás, inscreva-se aqui no canal sobre um jogo do Flamengo em que a equipe faz uma atuação medonha, dessa vez contra um time de Série B, o Amazonas. O Flamengo venceu por 1-0 com um gol de Pedro aos 19 minutos do primeiro tempo e não fez mais nada em campo.
Absolutamente nada. O Flamengo é a cara do seu técnico, Tite. Aliás, o jogo mais pareceu uma entrevista coletiva do técnico Tite. Aquela coisa arrastada, burocrática, enfadonha. E esse foi o retrato do Flamengo em campo. O Flamengo em campo é o retrato do seu técnico. Altamente burocrático, previsível, uma coisa tenebrosa. A torcida do Flamengo mandou o Tite tomar suco de caju. É isso aí. Ouvimos o Maracanã inteiro xingando o Tite. E eu vou falar uma coisa para vocês. A torcida do Flamengo, ela tem razão em fazer isso. Ela tem o direito de fazer isso. A partir do momento que ela paga o ingresso, está no Maracanã e não gostou do que viu, ela pode se manifestar. Sem violência física, mas ela verbalmente tem todo o direito de se manifestar. Então a nação rubro-negra, ou pelo menos aqueles que estavam ali no Maracanã, se manifestaram desta forma contra o Tite, e com razão. O Flamengo realmente não jogou nada. Foi um jogo... Olha, eu confesso que acompanhando a partida, eu fiquei em determinados momentos com sono, o olho ia fechando e a gente já voltava e fui na cozinha, preparei um cafezinho, tomei para dar uma despertada e voltei. O jogo foi muito ruim. E com todo respeito, contra um adversário que tem 5 anos de vida, que é uma equipe que vem subindo, já está na Série B do Campeonato Brasileiro, está se estruturando, é um caso realmente de sucesso no futebol do Brasil, mas não dá para comparar com o Flamengo, com a grandeza, com o investimento, com o faturamento, com a qualidade do elenco. Não há comparação entre Amazonas e Flamengo. O Amazonas, ele é um time pior do que o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. O time do Nova Iguaçu, que vai jogar a Série D de dado, é melhor, pelo menos aquele, né, que jogou o carioca e agora já se desfez. Aquele time era melhor do Nova Iguaçu do que esse time do Amazonas, que está jogando a Série B do Brasileirão. Então, por isso tudo, a torcida do Flamengo ficou revoltada no Maracanã. E uma coisa precisa ser dita. O Flamengo começou a temporada, cresceu, se solidificou, fez bons jogos contra o Fluminense, foi para a final contra o Nova Iguaçu, não levou gol no Campeonato Carioca. Ok. Mas a partir do momento que chegou o mês de abril, dia 2 de abril, para ser mais exato, a coisa começou a mudar de figura. Aquele jogo com o Milionários em Bogotá foi um divisor de águas. Até ali, o trabalho do Tite no Flamengo, pegando desde... Perdão. Até ali, pegando o trabalho do Tite desde o ano passado, quando ele chegou e disputou 12 partidas do Campeonato Brasileiro e chegou a fazer até bons jogos. Teve jogos ruins, mas teve bons jogos. E depois, o início da temporada, até o jogo com o Milionários, a coisa vinha caminhando bem. Existia uma expectativa de que o Flamengo se tornasse muito competitivo, muito forte, muito sólido. Sempre foi uma característica das equipes do Tite. Mas a partir dali, o negócio desandou, hein? Desandou. E isso é uma coisa nítida. O que está acontecendo, não sabemos. Clima no vestiário, jogadores enjoaram do Tite, jogadores cansados foram poupados, não gostaram. Não sei, mas que a coisa está estranha, está estranha. E aí é que eu entro no seguinte ponto. O Tite tem culpa? Tem. Porque ele é o treinador do Flamengo. Então é óbvio que o Tite tem culpa. Mas a culpa é só do Tite, gente? Porque se vocês repararem, esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. O Rogério Ceni foi campeão, ganhou 3 títulos, muda um pouco de figura, mas também, num determinado momento, passou a ser questionado a ponto de tudo, a culpa era dele. Renato Gaúcho, a mesma coisa, que começou muito bem, jogando um grande futebol, encantador, o técnico com o maior número de goleadas no início de trabalho na história do Flamengo, depois desandou e embicou e não ganhou nada, e perdeu o final de Libertadores para o Palmeiras, aquela coisa toda, acabou sobrando para o Renato. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o Tite tem culpa, porque ele é o treinador, porque ele escala o time, porque ele define a forma de jogar. Mas percebam que este roteiro não é novidade no Flamengo, principalmente após
a passagem de Jorge Jesus.